Olá, meus amigos! José Maria Nascimento gravando mais um vídeo para compartilhar uma palavra motivacional com todos vocês. Fiquem até o final, vocês que estão chegando agora, esse é o nosso canal, qual é o tema? José Maria Nascimento, e nós vamos compartilhar com você. Então fique até o final para que seja edificado e ao compartilhar com seus amigos, edifiquem a vida deles também. Bem, vamos trabalhar nessa noite de um tema relevante para a nossa vida, para o progresso da nossa vida espiritual, principalmente. Existem várias maneiras de se entender um texto sagrado, e entre tantas maneiras eu vou citar aqui três modos para entendermos um texto sagrado. Tudo bem? Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa palavra nessa noite. Bem, eu tomei aqui como texto, tenho a Bíblia Sagrada nas minhas mãos aqui, Lucas capítulo 10, dos versículos 30 ao 35. E eu vou ler o versículo de número 30 para adentrarmos no nosso assunto, tá certo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Bom, esse é o texto que usamos para dissertar sobre esse tema tão relevante para nossas vidas, certo? Bem, pessoal, a Bíblia Sagrada, ela interpreta a si mesma, tá? Mas a teologia, os doutores da teologia ensinam nas escolas, nas universidades, nos cursos de teologia, a respeito de alguns métodos práticos para estudarmos a Bíblia Sagrada, para aprendermos um pouco mais a entender o texto sagrado. E eu quero compartilhar, nesse momento, de três modos pelos quais podemos assim entender um pouco mais as Escrituras Sagradas nessa palavra de agora. Então, caderno e caneta na mão, para que vocês possam anotar algumas dicas maravilhosas, tá certo? Bem, nós temos aqui três maneiras de se entender um texto sagrado, sejam elas o sentido literal, o sentido analógico e o sentido figurado. Nós vamos trabalhar esses três aspectos e eu escolhi o texto de Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 35, aplicando os três princípios de interpretação da Bíblia: literal, analógico e figurado. Então acompanhe essa linha de raciocínio, seja edificado para a glória de Deus e para a sua felicidade, tá certo? Muito bem, diz esse texto sagrado que um doutor da lei, querendo encontrar alguma falta em Jesus, perguntou a ele: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, conversando com aquela autoridade, disse a ele: olha, o que diz as Escrituras a respeito disso? E ele falou: olha, as Escrituras diz para amar a Deus com todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e amar o seu próximo como a si mesmo. Jesus falou para ele: muito bem, está certa a resposta. Ele disse: mas, mestre, quem é o meu próximo? Aquele moço se fez de desentendido ou queria se justificar de alguma coisa e, de tal maneira, encontrar alguma falta em Jesus. Queria ele provar a Jesus, saber qual seria o julgamento de Jesus. Jesus, para responder à altura aquele doutor da lei, contou-lhe uma história, a que chamamos de parábola. Parábola é uma história que Jesus usou muito para mostrar uma realidade espiritual. Parábola é uma história para mostrar uma realidade espiritual. E Jesus então contou uma história dizendo: olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e no caminho foi apanhado pelos salteadores, que o espancaram, humilharam e o deixaram semi-morto. Bem, pessoal, eu acredito que vocês em algum momento devem ter passado
por essa parte da Escritura. E agora vamos aplicar aqueles 3 princípios de conhecimento para entendermos o texto sagrado. E eu quero dizer-lhes nesse momento que a primeira coisa quando vamos ler um texto sagrado, que abrimos a Bíblia e nos encontramos diante de alguma passagem bíblica, é perguntar o que estamos vendo. Porque poderemos estar em um livro poético, poderemos estar de frente de um livro histórico, poderemos estar diante de um livro que seja doutrina, como as cartas paulinas, e tantas outras situações. E devemos também fazer uma pergunta: o que, por quê e para quê? Ou seja, o que tenho eu a ver com esse texto sagrado? E é isso que nós vamos compartilhar com vocês em 2 tempos. Nós vamos gravar o primeiro vídeo e vamos gravar o segundo vídeo dando continuação para finalizarmos esse tema, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá certo? Então, pessoal, no sentido literal, é a Bíblia ou o texto como ele está. A Bíblia Sagrada diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E o texto, no sentido literal, está completamente correto. Sentido literal é isso. A Bíblia, como está escrito, descia de Jerusalém para Jericó. É do jeito que o texto está dizendo que é. O sentido literal é exatamente isso, do jeito que está dizendo o texto sagrado. Descia de Jerusalém para Jericó. Isso é o sentido literal, o texto sagrado. O sentido analógico é fazermos uma analogia, lógico, né? Procurando saber o pano de fundo, a história daquele povo, a cultura daquele povo, a geografia daquelas pessoas, daquele lugar, sabermos a origem daquelas pessoas. Então, quando nós fazemos essa pesquisa, essa analogia, nós estamos então fazendo assim um estudo minucioso a respeito do lugar geograficamente, das pessoas, né? De onde são oriundas aquelas pessoas. E isto é o sentido analógico. E vamos observar então que Samaria ficava entre a Galileia e a Judéia. Samaria era uma cidade habitada por mestiços remanescentes das tribos. E Jerusalém ficava em torno de 27 a 28 quilômetros de distância de Jericó. Então, de Jerusalém a Jericó tinha em média de 27 a 28 quilômetros. Fazendo essa analogia geográfica, e nós vamos encontrar esse conhecimento, tá? Nessas pesquisas. De Jerusalém a Jericó, tínhamos aí de 27 a 28 quilômetros. E é muito interessante observarmos nessa analogia a situação de que Jerusalém ficava em torno de 786, 787 metros de altitude. Jerusalém ficava em um lugar bem alto. Não é à toa que os montes são considerados sagrados e existem tantos montes, entre eles, por exemplo, o Monte das Oliveiras, né? O Monte Sinai, e os montes são considerados sagrados. Então, Jerusalém estava a 786 metros de altitude. E Jericó estava numa região mais baixa, em torno de 258 metros abaixo do nível do mar. Jericó estava localizada próximo
do Mar Morto, ou seja, Jericó ela estava localizada no lugar, assim, digamos, mais profundo da terra, né? Mais profundo da terra, o Mar Morto. Então, isso aqui é uma analogia que a gente faz, fazendo pesquisa, sabendo qual é o pano de fundo, qual é a geografia, qual é a história, qual era a cultura daquelas pessoas. Isso é uma analogia. E aí nós podemos observar o seguinte, que o texto sagrado ele fala a respeito de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Interessante, descia. E o sujeito estava num lugar alto e saiu de um lugar alto para um lugar mais baixo. Impressionante. Agora veja bem, pessoal, para que esse vídeo não fique tão longo, nós vamos tomar um café, tomar uma água e voltamos já para nós continuarmos, tá certo?